Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa dessa semana, continuamos a falar sobre a vivência dos estudantes indígenas na URGS. Fique conosco, o Estação Cidadania está no ar. Continuamos nossa conversa com o estudante de Direito Marcos Caigang, que aqui representa o coletivo de estudantes indígenas da URGS. Marcos, a gente falou bastante até então da relação de vocês com as instâncias institucionais, né? Mas como que tu vê a relação dos estudantes indígenas com o restante da comunidade acadêmica? Bem, a nossa relação com alguns dos demais acadêmicos, com o público em geral na universidade, ela tem sua relação, ela já foi mais complicada em vários momentos, né? Pois, principalmente da aprovação do nosso ingresso, né, para um processo seletivo específico. Pois, da época do meu ingresso, em 2013 ainda, as cotas recém tinham aprovado, inclusive, também, né? Havia todo um discurso acontecendo de que, enfim, o nível da universidade ia diminuir, enfim, eles estavam ingressando para um sistema que, enfim, só beneficiava pobre, negro, enfim, e que aquelas pessoas entraram pelas portas dos fundos, enfim, nós indígenas também fomos no mesmo discurso, né? Pois eles sequer sabiam a forma que nós ingressávamos. Pois nós tivemos um processo seletivo aprovado pelo Consul, né, o qual se iniciou em 2008, né, o primeiro, e nós temos apenas 10 vagas por ano, né, e quando a gente ingressava, eles diziam que nós estávamos tirando vaga, né, de alguém que poderia ingressar pelo SISU, pelo processo universal da URGS como um todo, e isso, enfim, gerava uma relação muito conturbada entre nós. Pois eu dizia que não, né? Eu não estava tirando vaga de ninguém. E realmente a gente não tira, pois os cursos que são escolhidos, as 10 vagas por ano, né? São debatidos com as nossas comunidades para ver qual os cursos que eles entendem mais necessário para realmente ter no vestibular. E a partir daí, se a nossa comunidade demandaram de que tem que ter uma vaga na medicina, no direito e outros tantos cursos, nos outros demais 10, automaticamente se cria uma vaga a mais, não se tira a vaga, pois se entram 60 no direito, vão entrar 61, pois o indígena vai ingressar ali. Então havia todo um equívoco quanto a isso, e isso tornou uma relação muito difícil entre nós, colegas, e a universidade como um todo, pois estava entrando cotista e tudo mais, enfim, a gente estava tomando a universidade, né? Tomando não, estamos retomando, porque é uma palavra que eu uso, pois é um espaço que é nosso, que foi nos tirado e negado. Então, nós quando voltamos a ingressar nesse espaço, retomando começamos a ocupar alguns espaços, a universidade, o público da universidade, muitos acadêmicos, que não é o perfil de hoje muito, né, mas que já mudou, como eu falei, enfim, nos excluindo de grupos, né, tentavam não manter contato conosco, pois, enfim, nos viam, né, daquela forma que, poxa, tu nem deveria estar aqui. Então foi uma relação muito difícil, daí isso vem o preconceito, né, sério, racismo, é muito comum dentro da universidade como um todo, inclusive chegando a status de agressão física. Inclusive, por exemplo, teve um indígena que foi agredido na frente da casa de estudantes por um grupo de alunos da engenharia, né? Enfim, isso são reflexos do que a universidade é, né? Do que é o público que está dentro da instituição hoje como um todo, que também é um público racista, preconceituoso, né? Homofóbico, enfim, uma série de que a gente tem que combater esse tipo de casos, de pessoas que estão dentro do ensino superior disseminando ódio também, né, contra nós indígenas, contra negros, enfim, LGBT também, mas principalmente por nós indígenas, que sempre fomos vistos como um atraso para a sociedade, né. Então há um equívoco muito grande, e com o tempo a gente começou, né, a ingressar nos espaços, começou a dialogar, começaram a nos ouvir de uma forma mínima, porque quando eles ouviam da questão indígena era por um branco, né, e não era por um indígena falando, né, enfim, pela sua cultura, pelo seu povo coletivo. Então, a partir do momento que a gente começou a ingressar nos espaços e ocupar e ter o espaço, né, nós temos com a nossa autonomia, né, nós temos a voz própria, nossas demandas, nossa realidade,
começaram a surtir alguns efeitos, né, mais positivos nesse sentido, que as pessoas começaram a se conscientizar de que, enfim, né, eles têm que estar nesse espaço, e há uma necessidade muito grande da universidade também se diversificar nesse espaço, né, e que a voz dele tem que ser ouvida também, enfim. Só que quem é preconceituoso continua sendo preconceituoso, né, só elevou seu nível. Então, muita gente se sensibilizou e se passou a entender melhor da questão indígena, né, da nossa realidade, da nossa especificidade, da nossa, enfim, nossa auto-organização, do nosso costume, e que levou para a prática, nos respeita a partir disso, né. Mas tem outros que não, entendem que nós somos atrasados, que isso não tem que estar refletido na universidade. A universidade está unicamente, estritamente aqui para formar profissionais para o mercado de trabalho, sabe, um bom advogado, um bom médico, um bom dentista. E não, a gente entende que é muito mais do que isso a universidade, né. Ela está aí para formar pessoas, seres humanos também, né, com conhecimentos diversos, não com um único conhecimento que vai me servir para o mercado de trabalho. Não é isso, né. Então, algo que é uma lógica nossa, né, mas que a gente tenta de alguma forma influir na universidade também, de que as pessoas possam, né, se deparar com essa forma, com essa visão de mundo. Então, são visões distintas que a gente conseguiu trazer para a universidade, né, ela teve alguns efeitos positivos, mas que a longo prazo eu creio que possa dar muito mais resultado, né. E a respeito desses casos de agressão que aconteceu na URGS e acontece também em várias outras universidades do país, como que tu sente em relação a isso, assim, que sentimento isso te traz? Olha, por exemplo, é bem complicado falar nisso, né, porque o caso de racismo hoje ele é bem sentido por quem realmente sofre, né, isso, e com palavras eu não consigo dizer muito o que significa, mas a gente tem uma dimensão no sentido que tu pega o caso de violência que ocorreu com o Nerley em frente à casa estudante da URGS aqui, e a gente, eu fico, não só eu indígena, mas nós povos indígenas no Brasil como todo, ficamos muito, chateado, né, é muito mais do que isso, pois é uma violência que não é só o Nerley que sofreu, foi o povo Cangangue, o Guarani, o Charrua e outros tantos povos no Brasil que realmente sofreram na pele aquela agressão ali, pois aquilo ali é mais um caso de violência, né, contra os povos indígenas, pois o Brasil colonial, o Brasil se constituiu daquela forma, nos tratando como animais, né, pois a forma que agrediram ele é como se tivesse agredido um cachorro, né, caído no chão, enfim. Mas que hoje voltou à tona de novo, né, as pessoas se entendem e compreendem que estão legitimadas e que podem falar o que bem entender, que nada acontece, pois enfim, no nosso momento político também propiciou isso, né, toda a estrutura social nossa levou a esse patamar que a gente está hoje, enfim, é um negócio bizarro, né, pois a gente sequer compreende de que forma, como é que as pessoas se entendem, né, enfim, na condição de chegar e dizer que o indígena não é gente, enfim, de que ele não deveria estar aqui, e de que o negro também, enfim, de que, enfim, há um preconceito explícito hoje, né, e nada acontece, pois as pessoas são impunes também, porque tu confunde racismo com injúria racial para, né, enfim, deixar impune as pessoas, né, é algo que está aí, a gente está lutando ferrenhamente para que venha, né, esses casos ser de alguma forma, né, reprimidos, né, para que não ocorra isso, né, de uma maneira tão mais generalizada como já está, né. Então, esses casos de racismo aumentaram muito com o tempo, né, principalmente com o nosso ingresso nas instituições hoje, nos espaços, porque, enfim, a gente lutou muito para estar nesses espaços. Nenhum segmento social chegou e disse do campo político, eu diria, né, ou do governo, por exemplo, sejam instituições federais, sejam, né, qualquer outra, chegou e disse, indígenas, vocês querem ingressar no ensino superior, né? Ninguém chegou e disse, foi uma luta, enfim, né, pra gente ingressar nesse espaço, para conquistar nossos direitos mínimos, né? Então, quando a gente conquistou isso, a sociedade entende isso como alguns privilégios, eles têm direito a isso e aquilo. Não, foi com muita luta, a gente entende que tem que ter nossos direitos especificados, seja em legislações, seja nosso ingresso nas instituições, a gente tem que ter, né, essa forma específica de ingresso, pois somos povos e coletivos distintos de vocês, né. Então, a partir disso aí gera preconceito, gera discriminação, né, enfim, uma série de fatores que, enfim, a sociedade começou a criar um ódio, né. Porque é isso, quando tu vê outro em uma determinada condição, né, que tu entende que ela esteja se privilegiando, automaticamente tu já cria uma empatia, uma antipatia por ela,
automaticamente tu começa a disseminar, né, sejam ódio, sejam preconceito em relação às pessoas, né, pois o negro não deveria estar aqui, né, o indígena também ingressa pelas portas dos fundos, isso não é um processo seletivo igual para todos, né. Então, há um equívoco muito grande da sociedade como um todo, e isso só se reflete no que é a nossa sociedade hoje, a sociedade, né, hipócrita, racista, preconceituosa, né, homofóbica, enfim, são todos os adjetivos que a gente pode dar como nomenclatura à nossa sociedade, pois, né, isso tudo é fruto de um processo colonial que se fez no Brasil também, né, pois o indígena sempre foi escravizado, e quando lutava por seus espaços, né, sempre ou era morto, ou era, enfim, era tendo que ser catequizado, por exemplo, né. Enfim, e o negro também, né, já vem no processo de escravidão, né, que a gente sempre foi povos subalternos, né, esse é o entendimento que a sociedade tinha. Quando a gente começou a alavancar nossos espaços e buscar uma posição de igualdade, né, aí que se começou a entender que nós não deveríamos, né, estar nessas condições também. Então é um processo que a gente busca de alguma forma reprimir, né, e tá combatendo isso também, né, porque a gente não pode deixar né, as pessoas se entender que realmente pode chegar e falar para você que não gosta de indígena porque você não é indígena. Enfim, não é só o ato de ser preconceituoso, né, mas discriminar nós pelo simples fato de dizer que eu não sou indígena por estar com a camiseta, por estar com o relógio, por portar um celular, enfim. Isso é uma forma de discriminar também, né? Pois, enfim, a gente tem a oportunidade de estudar e conhecer um pouco mais dessa realidade dos povos indígenas que, né, se modificou, se alterou durante muito tempo, né, e se adequou, né, mas nunca deixando de ser a sua identidade cultural dos povos indígenas. Então a gente tem que combater de muita forma, e os casos de racismo eles vão aumentando muito durante muito tempo, na instituição também. Simplesmente é complicado, pois, por exemplo, quem tem o papel de reprimir isso também é a instituição, né? A instituição é fundamental nesse quesito, pois ela tem que buscar forma, né, de se combater o preconceito, o racismo dentro da instituição, né, junto aos acadêmicos, junto aos seus gestores, enfim. Por exemplo, no caso de racismo que ocorreu com o Nerley, a universidade simplesmente se omitiu, né. Então, Marcos, para a gente encerrar, com base em tudo que a gente conversou, né, em todas as coisas que tu trouxe, em todas as dificuldades, como que é ser indígena na URGS? Olha, ser indígena na universidade é muito complicado, uma vez que, por tu ser indígena, já vem automaticamente estereótipos e preconceitos, né, voltado ao que é ser indígena. Se tu perguntar para outro o que é ser indígena, né, que não, né, perguntar para alguém que não seja indígena, ele vai dizer, indígena é aquele que está de cocar, de tanguinha, com sua flecha nas costas, e essa é a visão dele, né, montada sobre o que é ser indígena. E eu digo que não, ser indígena não é andar, né, com cocar, com tanguinha, ou enfim, com determinadas características, né, de vestimenta. Ser indígena é muito mais do que isso, é ter uma ligação de mundo, né, uma visão de mundo, né, voltada para uma visão mais coletiva, para uma visão de mundo diverso do que a ocidental tem, né, uma visão ligada com o seu território, ligada com o meio ambiente, com a mata, né, enfim, uns costumes e línguas que a gente tem unicamente, cada povo, 305 povos hoje no Brasil, tem, né, distintamente uma das demais que nós temos, né. Então, ser indígena é ter uma finalidade, uma identidade, né, de mundo, né, ligado a um coletivo, né, que, enfim, perpassam a realidade e organização social, né, de coletivo como um todo, que, enfim, abarca e tenta trazer para o mundo o espírito mais de humanidade mesmo, né, do que é pensar no próximo, tá vendo o teu próximo ao lado ali, tu se sensibilizar e de alguma forma tu poder ajudar, né, enfim. O que tu, é uma visão muito distinta, né, mas indígena é isso, né, tu viver, né, de uma forma harmoniosa, né, com o teu próximo, né, e respeitando o meio ambiente, respeitando o seu território, respeitando, né, seja o que for, né, enfim, que muitos hoje da cultura ocidental, né, pouco importa para eles o que é um território, o que é um mato, o que é um animal, enfim, para nós tudo isso é um cosmo que faz parte de um ecossistema da nossa cultura, que sem eles, né, a gente somos todos dependentes desse sistema, né, do ecossistema. Estação Cidadania fica por aqui. Esse programa é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo, gravação de Jefferson Gomes e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.